Amém. Paz e graça, Lagoinha. Boa noite, que Deus abençoe você. Como é bom nós estarmos na casa do Senhor, amém? Vamos ler então o texto que se encontra em Marcos, irmãos. Vou usar aqui uma NVI. Marcos, capítulo de número 4. E vamos ler o versículo 35 em diante. Marcos capítulo 4, versículo, vamos começar com o 35. A minha versão é uma NVI e é um texto bem conhecido de todos nós. Aqueles que acharam, por favor, digam amém. Isso, vamos lá, irmãos. 35. Naquele dia, ao anoitecer, ele disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. 36. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco de forma que começou-se a se encher de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sob um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importa se morremos? 39. Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao lago: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e tudo ficou calmo. 40. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? 41. Eles estavam grandemente apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Amém, irmãos? Irmãos, esse é um texto. Se os irmãos estiverem em pé, pode tomar seu assento, fiquem à vontade. Esse é um texto, irmãos, que talvez você já tenha visto várias ministrações sobre ele. Jesus acalma a tempestade. Geralmente é o que está escrito no título, no subtítulo ou na epígrafe da Bíblia, dependendo da versão que você está. Mas o tema que eu quero trazer hoje para a minha vida e para a tua vida é um tema muito importante, como todos que a palavra de Deus nos apresenta. Mas o tema que eu quero compartilhar com você é: não lute as suas guerras sozinho, você tem um Deus. Eu vou repetir para que você entenda e compreenda. Não lute as suas guerras sozinho, porque você tem um Deus. Você crê, irmãos? Vamos lá, irmãos. Existe a pregação temática, que é aquela onde a gente discorre um tema e vai pegando versículos que falam sobre aquele tema e vamos percorrendo por toda a Bíblia. Os teólogos chamam de pregação temática. E também tem a pregação expositiva, e é essa que eu quero ministrar essa noite a você, que é aonde a gente expõe o texto, fica nele, não sai dele e aprende com ele. Agora observe, irmãos, o começo do texto, o 35. Naquele dia. O cenário aqui, irmãos, que nós vamos ver, é um cenário de tempestade, de vendaval. Trazendo para os nossos dias, é um cenário de luta, de dificuldade, de provação.
Agora, algumas coisas me chamam a atenção, e a primeira é, naquele dia. Irmãos, a luta, a dificuldade, a provação, ela vai chegar, mas a Bíblia não diz que dia que ela vai chegar. Não diz se é no domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Também não diz se é janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Também não diz se é na primavera, se é no verão, se é no outono, se é no inverno. Naquele dia, o certo, irmão, é que a luta, a dificuldade, o problema, a aflição, ela vai chegar. Mas não lute as suas guerras sozinho, porque você tem um Deus. Naquele dia, agora sim, olha a expressão, ao anoitecer. A gente pode dividir o dia, irmão, em 3 partes. Das 6 da manhã até o meio-dia, podemos chamar de manhã. Do meio-dia até as 18 horas de tarde, das 18 horas até a meia-noite, de noite. Agora sim, o texto diz, naquele dia, ao anoitecer, ao escurecer. Veja que nós dividimos aqui o dia em 3 partes, manhã, tarde e noite. Se a gente trazer e aplicar para a nossa vida, é certo, irmãos, eu não sei se você está passando uma prova hoje, agora no presente, não sei se você já passou e essa luta, essa dificuldade ainda machuca você no passado, ou quem sabe você vai passar com certeza uma luta, uma dificuldade no futuro. O certo, irmãos, em que é independente da luta, da prova, da dificuldade, ou no presente agora, eu não conheço a tua vida, ou no passado, já passou, mas ainda deixa resquícios em você, ou no futuro, o certo é que você não precisa lutar sozinho. Não lute as suas guerras sozinho, porque você tem um Deus. Observe, naquele dia, ao anoitecer, ele disse, ele aqui é Jesus. Agora o que me chama mais atenção ainda, irmãos, é que Jesus fala. Graças a Deus por isso. Jesus fala através do louvor, Jesus fala através da ministração da palavra. Jesus sempre vai encontrar uma forma para ele falar com você. O certo é que ele fala. Agora observe, ele disse a quem, irmão? Ele disse aos seus discípulos. Deixa eu dizer algo para você, irmão. Jesus pode falar com todos, mas não são todos que estão aptos a ouvir a voz de Deus. Jesus pode falar com todas as pessoas. Eu não disse que ele vai falar com todas as pessoas. Ele pode falar. Veja que aqui Jesus não fala com a multidão, não fala com o povo, ele fala com os discípulos. Ele fala com, se a gente for aplicar na nossa vida, ele fala com os crentes, com os cristãos. Aliás, o que é ser discípulo? Para Jesus falar comigo e contigo, irmãos, precisamos primeiro aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. Depois, segundo, reconciliar com Ele. Terceiro, estar apto a ser discípulo. Entender e compreender que Ele, Jesus, é o Senhor. Você e eu somos servos. Entender de uma forma clara, de uma forma muito clara, que Ele é um mestre. Você e eu somos os discípulos. Entender claramente que Ele, Jesus, é Deus. Você e eu somos carne, somos humanos. Então Jesus pode falar com todos que aqui estão na igreja, com todos que aqui estão me ouvindo. Mas veja, eu vou frisar, ele pode falar. Não é suficiente. Nós temos, irmãos, que entender, compreender que Jesus disse vamos, Ele nos deu uma ordem, e Ele disse vamos para o outro lado do lago. Muitas pessoas, irmãos, já aceitaram Jesus, já reconciliaram com o Senhor Jesus, mas esqueceram de obedecer.
Jesus disse: vamos para o outro lado do lago. Ele não disse vá sozinho, se afogue. Ele disse vamos para o outro lado do lago. Ou seja, Jesus sempre vai requerer uma atitude tua. É você que vai ter que ter a atitude. Mas lembre-se, você nunca, jamais ficará sozinho. Mas a atitude é tua. E a escolha de obedecer também. Jesus disse vamos para o outro lado do lago. Jesus nos dá uma ordem. Agora cabe a você e a eu aceitarmos, obedecermos essa ordem ou não. Vamos para o outro lado do lago. Então o cenário é esse. Olha o 36. Observe, irmão. Observe como o texto é claro, como o texto é lindo, como o texto é maravilhoso. A expressão que nós encontramos aqui no versículo 36: deixando. Irmão, para ser discípulo de Jesus, tem que deixar a multidão. É necessário deixar o pecado. É necessário deixar a mentira. É necessário deixar a multidão. Eu ministrei alguns cultos atrás, a amizade com o mundo ou a amizade com Deus. É necessário você escolher ser amigo do mundo ou ser amigo de Deus. Geralmente a multidão faz parte do sistema, e nós, como cristãos, andamos na contramão desse sistema. Porque é que muitas vezes, irmãos, as pessoas dão um passo para frente e outro para trás. Eu já aceitei Jesus. Eu sirvo a Deus ali na Lagoinha, eu sirvo no diaconato, eu sirvo no louvor, eu sirvo na intercessão, na consolidação, eu sirvo. Mas não deixou a multidão. Aí dá um passo para frente, dois para trás. Achei tão lindo o Rutinei falando sobre o dízimo. Que lindo. E muitas vezes nós nos apegamos a números. Números. Irmãos, o que é que você vai dar para Deus? Se tudo é dele, a gente só devolve. Mas o foco é deixar a multidão. Ou seja, para ser discípulo, para ouvir a voz de Jesus, é necessário você se separar da maioria das pessoas. Agora entenda bem, eu não estou dizendo que você tem que deletar as pessoas, eu não estou dizendo que você não tem que conversar com essas pessoas, não é isso. Eu estou dizendo que você precisa deixar as más companhias. Aliás, falando em má companhia, diz a Bíblia que as más companhias corrompem os bons costumes. Exatamente isso. Agora, quando não se deixa as más companhias, o velho homem volta. É por isso que muita gente, irmão, se batizou. Por isso que muita gente fez o Plugados, fez o Conexão, teve uma consulta pastoral, se batizou, mas não deixou os velhos hábitos. Aí nada está bom, aí nada presta, aí nada está legal. Mas em nome de Jesus eu quero profetizar sobre a tua vida que hoje você, em nome de Jesus, vai ser discípulo de verdade. Mas tem que deixar a multidão. Olha o que o texto diz: deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outra coisa importantíssima, eu lembro da história da mulher adúltera. Aí pegam a mulher adúltera, daí levam lá para Jesus. Jesus, é o seguinte, nós pegamos ela adulterando. Você conhece a história, como o Greg fala? Você conhece a história? Aí levam ela lá para Jesus, loucos para dar uma pedrada, porque a lei mandava apedrejar, matar a pedrada. Levam a mulher adulta para Jesus, adúltera, e aí falam com o mestre, falam com Jesus e dizem para ele: Senhor, a lei manda apedrejar, manda matar, e o Senhor, o que manda fazer? E Jesus, irmãos, é tão maravilhoso que ele se abaixa. Eu penso, irmãos, que com uma humildade, com uma simplicidade, com um olhar de compaixão, e escreve: atire a primeira pedra aquele que não pecou. Atire a primeira pedra aquele que não tem pecado.
As pessoas vão saindo, aqueles que iriam apedrejar a mulher adúltera, vão saindo. E dali a pouco fica só Jesus e ela. E aí Jesus pergunta: ué, cadê os teus acusadores? Aí ela diz: Senhor, todos foram embora. Agora observe bem, Jesus disse: se eles não te condenam, eu também não vou te condenar. Mas ele disse: vá e não peques mais. O que eu aprendo com isso? Irmãos, venha para a igreja como está, mas não permaneça da forma que você chegou. Não permaneça da forma que você chegou. Venha como está. Seja servo. Venha como está. Uma vez eu aprendi, irmãos, quando eu cheguei na igreja eu cantava um corinho. O pessoal das antigas sabe como é que é um corinho. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. Passou-se o tempo, e no próximo ano eu cantava 2 corinhos: fé mais fé, amor mais amor. Eu não permaneci como eu cheguei na igreja. Ou seja, se você está ouvindo a mensagem de Deus, se o Espírito Santo está falando com você, e eu creio que está, venha como está. O Rutinei foi muito feliz quando ele disse que nós somos uma família, e é verdade. Nós não vamos te acusar, nós não vamos te apontar, nós vamos te ajudar para que você cresça. Como é que eu vou crescer? Vindo no culto fé na terça, venha na quarta, no Plugados, venha na quinta, participe dos GCs, venha na quinta no Bem Casados. Tudo isso para o meu e o teu crescimento. Venha na sexta-feira, no culto Shine das mulheres, no culto Hero dos homens. Venha no sábado Legacy, venha no domingo celebrar. Venha como está, mas não permaneça como está. Quantas pessoas, irmãos, que dizem: eu tenho 10 anos de igreja, e batem no peito, e está tudo bem, está tudo certo. Tenho 20 anos de igreja, mas estagnou, parou. Irmão, você foi chamado para se mover, então se mova, venha como está, mas não permaneça como você está. O texto diz: outros barcos também o acompanhavam. E agora eu quero falar, irmão, com muito, mas muito amor ao seu coração, para que você não entenda e não interprete mal. Você viu que o texto diz: eles o levaram no barco assim como estava, então venha como está. Outros barcos também o acompanhavam. Porque é que muitas vezes, irmãos, eu conheço pessoas, vou dar alguns exemplos para você. O esposo na igreja se dedica, serve ao Senhor, mas a sua família não. Ou a esposa vem para a igreja, serve, mas o esposo não. Às vezes os pais vêm para a igreja, vêm servir, mas os filhos não. E isso acontece, irmãos, porque muitas vezes nós não estamos dando o exemplo. A gente gosta de dizer: não, tudo há um tempo. Sim, irmão, mas não esqueça que antes do tempo a Bíblia diz que há todo propósito. Há todo um propósito para que esse tempo se cumpra. E o texto diz, irmãos, assim como ele estava, outros barcos o acompanhavam. Ou seja, venha como você está, mostre uma mudança de vida, e as pessoas irão te acompanhar, os teus amigos, os teus familiares, quem sabe a tua esposa, quem sabe o teu esposo, mas elas vão te acompanhar porque você mudou de vida. Porque, irmão, é como a Bíblia diz: aquele que roubava, não rouba mais; aquele que enganava, não engana mais; aquele que mentia, não mentia mais; aquele que adulterava, não adulterava mais. Aí as pessoas dizem: irmão, eu amo a minha igreja, porque eu fico pensando, eu gosto porque eu já igreja, e eu fico pensando, como os irmãos sabem, eu sou cego, mas eu sei que aqui nós temos as paredes pretas, e daí tem as luzes e a fumaça, e eu fico imaginando todo esse envolvimento. Que top que é. Eu amo a minha igreja. Agora, o texto, irmãos, nos ensina que é para a gente chegar, para a gente vir como está, mas não permanecer.
E os outros barcos do texto o acompanhavam. Ou seja, a mudança ela vai refletir primeiramente em mim. As pessoas vão precisar olhar para mim. Tá tudo bem, irmão, é só um pequeno barulhinho e vai dar tudo certo. Aí, tá tudo bem, vamos lá, seguimos. Há necessidade, irmãos, então de uma mudança, para ganharmos a nossa família, para ganharmos os nossos amigos. Eles precisam olhar para mim, precisam olhar para você e ver algo diferente. Eu acho bem interessante, irmãos, quantas vezes, eu também já perguntei, faz tempo que não pergunto, mas quantas vezes você já não viu? Quantos estão felizes com Jesus Cristo? E se Jesus perguntasse, se a gente invertesse, será que Jesus Cristo está feliz comigo? Com as minhas atitudes? Então, irmãos, para nós ganharmos almas para o Senhor Jesus, primeiro temos que ganhar a nossa, todos os dias, e dar exemplo nas ações, não somente com palavras, mas com ações e atitudes, para que as pessoas olhem para mim, olhem para você e elas digam: ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, aquela vida que ele vive eu quero, aquela vida que ele vive eu quero. E o texto então diz: outros barcos também o acompanhavam, que através da tua vida, do teu testemunho, muitas pessoas acompanhem você em nome de Jesus. Você crê? 37. Levantou-se um forte vendaval. Irmão, sabe quando as coisas se alinham? Aceitei Jesus, reconciliei com o Senhor Jesus, entendi que Ele é o Senhor, entendi que eu sou servo, entendi que eu preciso dar o exemplo, entendi que eu preciso ter uma atitude, eu vou como eu estou, mas eu não vou permanecer, porque nesse meio tempo, Jesus vai me moldar, Jesus vai me ajudar, e eu vou aprendendo, e eu vou crescendo, e os irmãos vão me ajudar. Sabe quando tudo parece que vai bem? Aí vem o texto: levantou-se um forte vendaval. Porque quando nós começamos a andar nos caminhos do Senhor, a gente não pode se enganar que não é um mar de rosas, tem os espinhos. Então, irmãos, quando a gente começa a fazer as coisas certas, tem um só que não gosta, que é o inimigo das nossas almas. Ele não quer que você cresça, ele não quer que você prospere, ele quer que você fique travado, ele quer que você fique quieto, ele quer que você chegue como está e permaneça, e se possível, saia, regrida, volte para trás. Só tem um que se alegra com isso, que é o inimigo das vossas almas. Porém, entretanto, contudo, todavia, Jesus nunca te largou, nunca te abandonou, nunca. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançaram sobre o barco, de forma que começou a se encher de água. Aí é aquilo, irmãos? É o problema no casamento. O casamento estava top. Aliás, tem o bem casados, irmãos. Vamos fazer o bem casado. Dá problema no casamento. Dá problema na empresa também. A empresa estava top, mas daí deu problema. Pois acredita, dá problema com os filhos. Dá problema onde a gente acha que nunca vai acontecer um problema. Acontece o problema. Porque vem o vento, irmão. E o vento é o seguinte: o vento ele sopra e ele te empurra ou para a direita ou para a esquerda. Ele te empurra ou para frente ou para trás. Agora imagine o vento açoitando você. Aí vem a água, e a Bíblia diz que a água entra no barco. Imagine os discípulos a ponto de se afogar. Imagine você a ponto de se afogar. É tanta dificuldade, é tanto problema. Mas sabe, irmãos, eu não sei o que é que você veio buscar aqui essa noite. Eu não sei se você está passando por essa tempestade. O vento te empurra para a direita, para a esquerda, para trás, para frente. Você é açoitado, a água começa a te afogar. Você, quem sabe, chegou aqui como a última solução. Então deixa eu te dizer, bem-vindo ao novo. Deus tem bênção aqui essa noite.
Deus está falando com você. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançaram sobre o barco, de forma que começou a se encher de água. E aí os problemas parece que nunca vão terminar. Mas eu tenho uma boa nova para você. Sabe, irmãos, quando você está a ponto de se afogar com problemas, com lutas, com aflições, com tribulações, com dificuldades, olha o que diz o 38. Jesus estava na popa. O que eu aprendo, irmão? Sabe quando tudo está ruim? Sabe quando ninguém te entende, quando tudo vai mal? Jesus sempre esteve com você. E talvez você esteja passando por esse processo para que você seja moldado pelo Espírito Santo de Deus, porque muitas vezes quando nós temos tudo, nós não valorizamos. Agora experimenta o sapato apertar, experimenta faltar a comida nos armários, experimenta atrasar a conta da luz, da água, da internet, experimenta passar por dificuldade financeira, experimenta passar por dificuldade no casamento, experimenta passar por dificuldade com a família, experimenta. Exatamente nesse momento Deus prepara, porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Talvez quando estava indo tudo bem, você nunca parou para pensar, você nunca deu valor. Aí vem a luta, vem a dificuldade, vem o problema, e a Bíblia diz: Jesus estava na polpa, Jesus estava no barco, Jesus estava com você. Talvez você não tenha percebido, mas Ele sempre esteve com você. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre o travesseiro. Agora ao detalhe, os discípulos, quem é que acordou Jesus, irmão? Não foi a multidão, não foi a maioria, não, foram os discípulos. Irmão, o texto é tão rico que ele chega a dizer que Jesus estava na polpa dormindo. Jesus foi homem, cansou, ele estava lá dormindo. Agora o que me chama mais a atenção, diz que Jesus estava dormindo com a cabeça sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram. Irmão, Jesus está no teu barco, Jesus está com a cabeça no travesseiro, na popa do teu barco, da tua vida, mas Jesus está dormindo, tranquilo. Agora basta você acordar Ele. É você que tem que chamar a atenção, não é o povo, não é a multidão, é você. Os discípulos acordaram Jesus, aquele que entende que Ele é o mestre e que nós somos os discípulos. Agora o que aconteceu depois que eles acordaram Jesus? Eles acordaram e clamaram. E aqui, irmãos, está a chave. Jesus muitas vezes está com certeza pertinho de você, junto de você, mas você não clama, você não ora, você não fala com Ele, você fala com todo mundo, e o último é Jesus. Eu não estou dizendo que você não tem que falar de repente com o médico, não estou dizendo que você não tem que procurar, quem sabe, uma terapia, não estou dizendo que você não tem que ir, quem sabe, frequentar um psicólogo, não é isso. O que eu estou dizendo para você é que muitas vezes você procura em tantos lugares e esquece daquele que sempre esteve contigo, sempre está contigo e está aí pertinho de você. Agora basta você tomar uma atitude de clamar e orar, dizer: ei Senhor, eu estou passando por luta, dificuldade, problema, eu estou aqui, eu quero te acordar, Senhor, através da minha oração. Pai amado, eu não sei orar, não tenho palavras bonitas, mas o Senhor conhece meu coração, eu estou falando contigo, Jesus, porque Tu é uma pessoa, e eu sei que em nome de Jesus, a minha oração chega a Deus. Senhor, eu estou clamando, eu estou pedindo por socorro, Senhor, essa é a noite que eu preciso da minha resposta. Senhor, fale com o Senhor, fale com Jesus, porque é somente Ele, tudo por Ele, para Ele, e é Ele quem pode mudar a tua situação, só Ele. Aí o texto vai dizer: os discípulos o acordaram e clamaram. Agora a pergunta, mas não responda: você tem clamado por Jesus? A ideia, irmãos, é nós clamarmos, é nós orarmos a Deus em nome de Jesus, pois o Espírito Santo, que é o nosso Consolador, o nosso ajudador, com gemidos inexprimíveis nos ajuda. É
É como se ele fosse um tradutor, ele traduz aquilo que nós oramos e leva até o Deus que estás nos céus. Agora tem que clamar, tem que orar. Agora observe, eles acordaram Jesus, aí clamaram. Sabe quando você faz aquela oração top? Sabe quando você, além de fazer aquela oração top, Deus responde a sua oração? Jesus responde a sua oração. Às vezes, irmãos, nós estamos bem pertinho da bênção, mas olhe, a centímetros. E o que é que a gente faz? O que os discípulos fizeram. Observe o que os discípulos falaram, depois de acordarem, e depois de clamarem, depois de acordarem, chamarem a atenção de Jesus, de orarem para Jesus. Olha, eles deviam, irmão, dar graças a Deus que Jesus estava ali com eles, que nunca largou deles, nunca abandonou. Assim como nós deveríamos dar graças a Deus, porque Deus sempre está conosco. Mas o que é que a gente faz? Mestre, não te importa se morremos? É aquilo, mestre, Jesus, não se importa que eu perdi o emprego? Jesus, não se importa que eu perdi meu amigo, que eu perdi minha amiga? Jesus, não se importa que as coisas não estão indo bem na minha casa? Jesus, tu não se importa? É a geração mimimi, é a geração que desconfia, é a geração que, ao invés de orar, de clamar, de acordar Jesus e crer e acreditar, não, a primeira coisa é: Jesus, não te importa que a gente venha perecer? O Senhor não se importa com a minha família, Jesus? O Senhor não se importa que os meus filhos estão nas drogas? O Senhor não se importa que as coisas estão erradas? Uma geração mimizenta, uma geração que não crê no Jesus, não crê no Deus que prega. Os discípulos, irmãos, foram humanos como eu e você, questionaram: não te importa se morremos? Quantas vezes você e eu questionamos Jesus? Quantas vezes você e eu questionamos: não se importa, Senhor, com a minha luta? Não se importa com a minha dor? Não se importa com a minha dificuldade? Não se importa, Jesus? Ó, 39. Aí Jesus, mostrando para mim e para você, Ele se levantou. Aí Jesus levanta. Caiu meu telefone, pedi para alguém aqui pegar para mim, enquanto eu continuo. Ele se levantou. E aí, irmãos, só plugar para mim. Ele se levantou e ele vai dar a ordem. Top, obrigado. Acontece, né, irmãos? Aí, o texto vai dizer: ele se levantou, repreendeu o vento. Aí Jesus toma uma atitude, irmãos. Ele levanta, ele repreende o vento, ele repreende a tempestade, ele repreende os problemas, as lutas, as dificuldades, as aflições. Ele repreende. Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao lago. Aqui é top, né, irmão? Aquiete-se, acalme-se. É aquilo, irmãos. Não lute as suas guerras sozinho. Você tem um Deus. Aquiete-se, acalme, confie. Você tem um Deus. Louvado seja Deus que nós temos um Deus vivo, um Deus que nos ouve. O vento se aquietou e tudo ficou calmo. Percebe, irmão, que para o vento se aquietar, para a calmaria chegar na tua vida, percebe que os discípulos fizeram a parte dele. Eles acordaram Jesus e eles clamaram. A minha e a tua parte é acordar Jesus e clamar. Porque depois que eu e você acordar Jesus e clamar e orar, Ele luta por mim e por você. Você não está sozinho, não lute as tuas guerras sozinho, você tem um Deus.
Você precisa orar, você precisa clamar. Veja, a minha e a tua parte, você e eu que temos que fazer. O vento se aquietou e tudo ficou calmo. Já estou terminando. Então, perguntou aos seus discípulos. Olhe de novo, irmão. Jesus tendo um diálogo sempre com os discípulos. Jesus fala com os discípulos, Jesus pergunta para os discípulos, Jesus fala com aquele que entende que Ele é o seu único e suficiente Salvador, que Ele é o Mestre, é aquele que reconhece que Jesus é o Mestre, e nós, discípulos. De novo Jesus vai falar, veja que Ele não falou com a multidão, Ele não falou com todo mundo, Ele poderia falar, mas Ele não falou. Ele perguntou aos seus discípulos de novo: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé? Medo e fé. Quantas vezes, irmãos, a gente já ficou com medo quando passamos por alguma dificuldade? Quantas vezes, irmãos, a gente perdeu a fé? Mas eu louvo a Deus, irmãos, porque a Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas nos deu um espírito de amor, nos deu um espírito, irmão, de ousadia. Mas às vezes no caminho, irmão, a gente sim fica com medo e perde a fé. Entretanto, a Bíblia nos dá um espírito de amor, a Bíblia nos dá um espírito de ousadia, de coragem, para que a gente continue buscando, orando, clamando, trilhando o nosso caminho, para que a gente se aproxime ainda mais do Senhor. E o 41, eles estavam grandemente apavorados, e perguntavam uns aos outros. Percebe, irmão? A gente fica com medo, a gente perde a fé, e a gente se apavora. E aqui, irmãos, para encerrar, eu quero testemunhar algo para você. Certa vez, irmãos, eu fiquei com muito medo, eu perdi a fé e eu fiquei apavorado. Certa vez o João Fernando tinha 1 ano, e ele, todo mundo conhece, né, o João Fernando, meu menino, que Deus me emprestou, porque é dele. E ele foi brincar lá fora, no pátio, lá, e ele achou uma lata de thinner, e a lata estava aberta, e ele tomou o thinner. Era verão, lembra que o texto começa dizendo, e ele não nos diz o dia, ele não diz quando é que o problema vai chegar, se é na primavera, se é no verão, se é no outono, se é no inverno, não diz. Mas um dia chegou para mim, João Fernando toma o thinner de manhã, a Jéssica apavorada me disse: olha, ele tomou thinner. O João Fernando tomou thinner e ele dizia socorro, socorro, ele sempre falou muito bem, e sempre falou cedo, ele disse socorro, socorro, socorro. E só estava eu e a Jéssica, e eu pensei, bom, agora vai atrás de alguém para nós ir para o médico. E a Jéssica dizia, ele está ficando roxo, ele está ficando roxo, ele está ficando azul, ele está ficando azul, ele está ficando azul. E eu disse, vá atrás de alguém, vamos achar um vizinho. E daí sabe aquele dia, irmão, que todos os vizinhos que têm carro não estavam em casa? Pois é. Sabe aquele dia que dá tudo errado? A gente não sabe o dia, a gente não sabe. A Jéssica saiu procurar alguém para nos levar até o hospital. O João Fernando já estava molinho nos meus braços, e eu fiquei com aquela frase, ele está roxo, ele está azul, ele está roxo, ele está azul. E ele perdeu a consciência. E aí, irmãos, teve um momento que eu fiquei com medo, que eu perdi a fé e que eu fiquei apavorado. A Jéssica foi procurar alguém para nos levar no médico, eu fiquei com o João Fernando. E aí eu lembrei que eu sirvo um Deus de milagres. E aí o Espírito Santo me lembrou. A primeira coisa que eu fui fazer, eu digo, bom, eu vou fazer uma massagem cardíaca. Eu fiz curso de primeiros socorros lá em Caxias. Mas na hora o Espírito Santo me lembrou, mas ele não tem problema de coração. Ele ingeriu o thinner.
Aí, eu encostei o meu rosto no rosto dele para ver se estava respirando. Não estava. Ele estava molinho, molinho, molinho. E aí eu fiquei com aquela frase: ele está ficando roxo, ele está ficando azul. E ele parou de falar. E naquele momento, eu fiquei com muito medo. Eu perdi a fé. E eu fiquei apavorado. Porém, entretanto, contudo, todavia, eu lembrei que eu sirvo um Deus vivo. Eu peguei o João Fernando no colo, coloquei as mãos para frente e fiz uma oração muito simples. Eu disse: Senhor, aqui está o teu filho. O Senhor me deu ele. Se o Senhor vai recolher, está tudo bem. Só me ajude a suportar. O Senhor me deu, o Senhor quer de volta, eu estou lhe devolvendo. Só me ajude a suportar. Eu fiz essa oração. Eu estava com medo. Eu estava apavorado. E eu perdi a fé. Aí o texto vai dizer: quem é este? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Quem é esse que o vento, o mar, a natureza obedece? Quem é esse que ouviu a minha oração? E quando eu disse: entrego nas tuas mãos em nome de Jesus, e Deus sabe do que eu estou falando. Eu não sei se a Vivi está aí, mas ela também sabe, o Dinho também sabe, a Jéssica também sabe. Não estou te contando uma história, um filme da Netflix. Quem é esse? E quando eu disse em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor Jesus, irmãos, o João Fernando começou a vomitar. Para a honra e glória do Senhor Jesus, chegou o médico, chegou o carro, fomos até o hospital. Chegamos no hospital, tinha muita gente. Mas daí, quando, irmãos, aí você vê o que é Deus, irmão. Aí você viu o que é Deus. As pessoas foram saindo da frente, as enfermeiras pegaram ele. Aí o médico atendeu ele, e de fato ele disse: olha, ele ingeriu o thinner. Realmente, a gente não sabe precisar, mas ele ingeriu o thinner. E aí o médico falou, irmão, para a honra e glória do Senhor Jesus: olha, eu não sei se vocês acreditam em Deus, mas se existe um milagre, o nome dele é João Fernando. Dá um Google para você ver o que acontece com uma criança que ingere thinner. Você vai ver, é óbito, irmão. Mas quando a gente tem Deus, a gente tem Jesus, e a gente acorda a Ele clamando, orando, entregando a nossa vida para Ele, a Bíblia diz que nós poderíamos beber bebidas mortíferas e nenhum dano nos aconteceria. Glória a Deus. Aí, irmão, você vem aí na igreja. João Fernando é autista. O suporte dele é o 01, ele é Asperger, ele é autista. E aí, irmão, a gente vê ele correndo para lá e para cá. O pessoal do Kids que lida lá com ele, e aqui da igreja, e ele corre para lá e para cá, 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 para lá e para cá. Mas eu lembro quanto o Senhor foi misericordioso para conosco. Nem era para estar conosco, mas está. E se está, foi porque o Deus que me trouxe aqui foi para dizer para você que Ele ainda faz milagre. Você é um milagre nas mãos do Senhor. Se coloque de pé em nome de Jesus. Se você fez uma dessas orações, se você reconciliou com o Senhor Jesus, se você está aceitando o Senhor Jesus, levanta a tua mão, por favor. Não se constranja, levante tua mão. Eu não vou ver, eu não vou enxergar, mas o pessoal da consolidação vai chegar até você. Isso, levante a mão, levante. Não se constranja. O pessoal da consolidação vai chegar até você, vai trazer você aqui na frente, para que eu possa orar por você. Se você aceitou Jesus, levanta a mão lá no alto. O pessoal da consolidação vai trazer você. Vem para Jesus. Ei, demanda. A melhor coisa que você está fazendo é aceitar Jesus. A melhor coisa que você está fazendo é reconciliar com o Senhor Jesus. Sabe por quê? Irmãos, Deus não se importa se você errou. O problema é quando você erra e não quer mudar de vida. Agora, quando você erra, quando você entende, quando você confessa, o Senhor é o mais interessado em te abençoar. Você pode me levar aqui pertinho dela? Só aqui pertinho. Pode estender a mão aqui para mim, por favor? Posso pegar? Aí.
Olhe para mim. Aceitar Jesus, reconciliar com Jesus, é algo maravilhoso, que eu com palavras eu não consigo expressar. Mas em nome de Jesus, você vai começar a sentir a mudança, a diferença. E por essa decisão que você tomou, saiba que começou uma festa lá no céu. E eu amo dizer isso, começou uma festa lá no céu, e essa festa não tem hora para acabar. Agora escute, se lá no céu começou uma festa, eu quero te mostrar que aqui na terra você não anda mais sozinha. Você tem uma família que vai andar com você. Você tem uma família que vai te ajudar. Continue olhando para mim. Eu vou contar até 3, e eu quero apresentar para você uma família linda que vai te ajudar, uma família linda que vai te apoiar, uma família linda que vai caminhar contigo. Deixa eu só ver, deixa eu só ouvir se eles estão aqui. Tem família aqui? Vamos! Vamos! Olha só, eu vou contar até 3, e depois, quando eu falar 3, você vai olhar para trás. Ok? Vou contar até 3, e depois até 3 você vai olhar para trás. Eu quero apresentar a família para você. Depois, 3 minutinhos só 3 minutinhos você vai ali com o pessoal da consolidação, que a gente como igreja quer dar um presente para você. Um presente para você. Vou contar até 3. Vamos! 1, isso, 2, 3. Bem-vindo ao novo de Deus. Me submergir a tua mão, me traz à tona pra respirar.